Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho sobre uma agilidade que a justiça inglesa demonstra e que pode ser até significativa para um processo de aprendizado da justiça brasileira. Porque a justiça brasileira, a justiça federal no Brasil, está sentada sobre o caso do crime cometido pela Samarco, BHP Billiton e Vale, no rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Até hoje, o que a justiça brasileira fez foi, inclusive, a justiça federal, foi, inclusive, impedir que se identificasse, que se punisse imediatamente responsáveis da diretoria da Samarco e agora com revelações até da diretoria da própria BHP Billiton, que sabiam exatamente o risco que o barramento, que a barragem do Fundão poderia oferecer à população de Bento Ribeiro e de toda aquele mar de lama que desceu da barragem do Fundão. A defesa das vítimas do rompimento da barragem do Fundão em Mariana apresentou na justiça inglesa que a BHP Billiton, acionista da Samarco, estava ciente dos problemas da estrutura do rompimento daquela barragem do Fundão antes do crime cometido. Eu não chamo de tragédia, eu não chamo de acidente, eu chamo de crime. Crime com conhecimento das diretorias das empresas. E cada vez mais, a minha teoria de que é crime, eu estou falando isso desde o rompimento, eu estava fazendo a cobertura daquele crime cometido pela Samarco, eu sempre me neguei a chamar de tragédia, de acidente. É crime. Crime cometido. De acordo com o escritório de advocacia August Goodhead, que representa os atingidos, os advogados apresentaram, em audiência realizada em Londres, um e-mail que teria sido enviado por um ex-chefe da divisão da BHP Billiton ao então diretor executivo da empresa no dia seguinte ao crime cometido lá em Mariana. E aí, Gustavo, você é um operador do direito, você é um advogado, um excelente advogado. Você é um operador do direito. Me diga uma coisa aqui, será que a justiça brasileira não se ruboriza, não se envergonha mediante tamanha agilidade da justiça inglesa? Ô Paulo, eu acho interessante, todas as vezes que tem algum assunto jurídico, né, ou comigo ou com o Claré, você sempre fala, não, quero a opinião aí do especialista. Aí eu sempre brinco com o Claré, que eu vou Claré, que a gente tá como comentarista, muito melhor do que como especialista, viu? Mas muito obrigado, gente, você sabe, né, não é a minha atuação em si, né, eu atuo aí muito mais com essas constituições de holdings patrimoniais, de operações societárias, mas conversando com alguns colegas da área do direito, sabe, Paulo, sobre esse caso específico, e quando você me faz essa pergunta sobre a justiça brasileira não deveria se envergonhar da celeridade da justiça inglesa, deveria, mas a gente sabe que não vai, né, Paulo? E a gente sabe que, infelizmente, dentro do Poder Judiciário, como dentro dos outros poderes, né, a própria lei, o império da lei, né, que deveria existir, a gente sabe que tem outros interesses particulares que acabam conduzindo toda essa estrutura, junto com uma estrutura totalmente desorganizada e ineficiente, né? Basta ver que não é só esses processos, como a média dos processos judiciais no Brasil, o tempo que eles levam aí, em média de 5 a 8 anos, para terminar a primeira fase, que é a fase de conhecimento, para depois iniciar a parte de execução deles. Então, Paulo, eu acredito que realmente deveria se envergonhar, deveria se espelhar, né, nessa celeridade que tem a justiça inglesa, mas eu lembro muito da época quando eu fiz minha extensão universitária na Itália, na Universidade de Macerata, e que lá, quando eu cheguei na universidade, a primeira placa que tinha era que naquele local já formava juristas há 7 séculos, e há 7 séculos o Brasil nem era descoberto. Então, quando a gente olha para esses outros países, principalmente os europeus, eles estão muito à frente da gente no que se diz direito, no que se diz cidadania, no que se diz sociedade e o respeito pelas leis, né, Paulo? O que é interessante entre aspas, né? Eu sempre coloco as aspas porque às vezes as pessoas não notam o tom de ironia que a gente põe na voz. O que é interessante é que nós temos em Mariana 19 mortos no rompimento da barragem do Fundão, 18 corpos localizados e um corpo não localizado até hoje. Nós temos pessoas que perderam tudo com atividades, microatividades do agronegócio, inclusive com pessoas que entraram em depressão e morreram em consequência da depressão que entraram depois do que aconteceu. Nós temos uma comunidade de pescadores em Regência,
na Foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, uma comunidade que foi dizimada, foi destruída pela lama que chegou da barragem do Fundão, que foi até lá, que inclusive atingiu, de acordo com alguns especialistas, o arquipélago de Abrolhos, que é um santuário. A lama da barragem do Fundão atingiu parte do arquipélago de Abrolhos. Um crime dessa monta não escandaliza a gente, não, Ricardo? Sabe, parece que você pode cometer um crime desse tamanho no Brasil e logo depois, nós tivemos o outro crime cometido na barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Parece que não há problema algum porque a gente não quer criminalizar uma atividade empresarial, mas ela tem que ser feita com o mínimo de responsabilidade. E a gente vai ficar se indignando até quando, Ricardo? Pois é, Paulo, a indignação ela vai ser, eu diria, eterna. Mesmo se um dia a justiça for feita e chegar a termo, seja no Brasil ou no exterior, a indignação vai permanecer. No caso específico aqui dessa ação que corre na justiça inglesa, o Figueiredo, ele não gosta que a gente o invoque, né, para poder nos auxiliar. Agora, eu lembro que quando isso começou, havia uma tese de que essa ação não poderia prosperar lá na Inglaterra, porque seria o caso do que os operadores de direito chamam de dupla jurisdição, haja vista que já tem ações correntes no Brasil e que tratados internacionais proibiam da mesma empresa responder um processo no local do evento e em um local externo. A justiça inglesa não acatou essa tese e está dando seguimento, está dando prosseguimento. Esse escritório, esse Goodhead, ele é um escritório multinacional. Ele é especialista nisso, Paulo. Ele fica procurando grandes causas civis no mundo inteiro, de grande repercussão e de grandes valores envolvidos, porque a remuneração desse escritório é sempre altíssima. Ele sempre agrega uma quantidade muito grande de vítimas e tem o ganho, né, de performance, né, o ônus, como que eles chamam isso? Êxito, né? Eles têm o ganho de êxito sobre isso. E é por isso que esse escritório tem insistido nessa ação. No caso específico, no que se diz respeito aqui, se vai deste processo, isso que a gente acabou de falar, não tem nenhuma definição ainda, não teve nenhum andamento processual que indique, né, uma decisão nem pró nem contra. São atos processuais, né, que estão correntes, têm corrido na justiça inglesa e ainda não tem nada que como eu repito, não tem nada que sinalize que vá haver ou não uma condenação da BHP. Essa que é a questão. No Brasil, inclusive, no Brasil é indecente o que está acontecendo, porque além de na oportunidade, o pior governador de Minas Gerais, o senhor Fernando da Mata Pimentel, junto com a ex-presidente Dilma, terem sobrevoado o local do crime cometido lá em Mariana e depois imediatamente irem reunir-se com a diretoria da Samarco, ao invés de olhar a dimensão do que estava acontecendo, olhar para aqueles que foram atingidos por aquele crime, foram reunir-se com a diretoria da Samarco. E fez-se um acordo pífio à época. E à época uma manobra jurídica, duas manobras, uma manobra jurídica e uma manobra de responsabilidade. E eu denuncio sempre as duas. Uma manobra jurídica que depois foi repetida em Brumadinho, que é federalizar o caso, levar para a Justiça Federal. Tirar da justiça local e passar para a justiça federal. Uma manobra jurídica. E uma manobra de responsabilidade criando a espúria Fundação Renova, que é mentirosa quanto mais, que não consegue comprovar, e eu desafio a todos os ex-presidentes, e o atual presidente da Renova está aqui aberto o estúdio, eu desafio que venham me provar aqui que estão fazendo aquilo que estão anunciando em propaganda. É um desafio que eu faço como profissional, como jornalista e como cidadão. Venham provar aqui aquilo que estão fazendo com as propagandas que estão gastando dinheiro aí. Gasta-se mais dinheiro em propaganda na Fundação Renova do que na recuperação na reparação dos danos causados. Esse aqui é um absurdo. Paulo, dentre os reflexos da tragédia, saiu uma notícia outro dia que diversas comunidades à beira dos rios, as crianças estão contaminadas com metais pesados por causa do consumo de água imprópria, água tóxica. Você vê Valadares, por exemplo, ficou impedida de utilizar a água do Rio Doce, que era utilizada desde a fundação da cidade. Ficou impedida de utilizar a água do Rio Doce por conta do que aconteceu. E não só Valadares, estou citando Valadares como um exemplo. Comunidades ribeirinhas, pescadores e uma comunidade de pescadores importante como Regência no Espírito Santo, lá na Foz do Rio Doce, que sumiu, desapareceu, foi dizimada por conta desse crime cometido. Diga lá, Gustavo, você está querendo falar alguma coisa? E tem um detalhe, né, assim, só complementando toda
essa história trágica, né, desse crime que ocorreu, é um monte de político, um monte de parlamentares, partidos políticos querendo fazer desse crime ambiental trampolim político, fazer desse crime ambiental palanque político, né, Paulo? Basta ver o que eles estavam buscando aí, a paralisação da negociação, né, das indenizações, porque o governo da Bahia entendeu que também se tornaram prejudicados e queria também uma fatia desse bolo, e inúmeras outras situações que usaram, infelizmente, desse crime ambiental para trampolim, palanque político, né, Paulo? É muito triste a gente imaginar que no Brasil existem pessoas que têm a coragem de fazer isso.